Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do JP Fará. Eu sou João Pedro Fará e no vídeo de hoje nós vamos falar novamente sobre o Vasco da Gama, que na minha visão precisa ter outras alternativas. Mais uma vez eu falo sobre isso para enfrentar as equipes mais qualificadas e também principalmente as equipes que jogam fechadas no Brasileirão. Então eu vou comentar tudo sobre essas 4 rodadas do Vasco no Campeonato Brasileiro. Mas antes de mais nada eu já peço para que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like. Passamos dos 500 inscritos, muito obrigado a você que é inscrito aqui no canal. E se você ainda não me conhece, é só clicar no botão de inscrever-se. Também deixar o dedo no like, que é muito importante, ajuda muito o canal. E também compartilhar nos grupos de Telegram, WhatsApp, Facebook. Enfim, envie o vídeo do canal do JP Fará para outras pessoas conhecerem também. A janela de transferências do Vasco foi a maior da história do clube. Desde que a 777 Partners, o grupo norte-americano, que comprou parte de 70% da SAF do Vasco, o Cruz Maltino teve o recebimento de vários jogadores. Foi o caso de Manu Capasso, Léo Pelé, Puma Rodrigues, Léo Jardim, enfim. Inúmeros jogadores que o Vasco contratou para fazer o elenco à disputa da Série A. Mas o que se vê após eliminação na Copa do Brasil, eliminação na semifinal do Campeonato Carioca e agora passadas as 4 rodadas, é que o Vasco não tem um elenco pronto para 2023. Isso preocupa muito o torcedor porque, apesar de o Vasco hoje ter 4 jogos no Campeonato Brasileiro e ter 2 empates e 1 vitória, sendo esses resultados contra Palmeiras, Fluminense e Atlético Mineiro, que são equipes que no início do ano todo mundo dava que brigaria ou pelo título ou pela Copa Libertadores da América, a torcida fica preocupada pelo fato da equipe de Maurício Barbieri ter apenas uma forma de jogar, a maneira reativa. E assim foi contra o Atlético Mineiro, quando o Léo Jardim fechou o gol. Também foi em determinado momento contra o Palmeiras, quando o Vasco abre 2-0 e sofre o empate. Contra o Bahia foi diferente, porque o Vasco precisava vencer em São Januário, e aí um grande ponto. O fato do Vasco ser reativo fez com que o Vasco não soubesse jogar contra o Bahia em São Januário e tenha sido anulado pela equipe baiana. E no clássico, o último clássico contra o Fluminense, eu estive no Maracanã e vi um jogo entre ataque e defesa, em um Vasco em que Maurício Barbieri tenta fazer um estilo reativo, mas não tem peças suficientes, como é o caso do meio de campo, por exemplo. Andrei, Jair e Rodrigo são jogadores lentos para essa arrancada, para essa jogada de 2, 3 toques e lançar no atacante. E tem alguns jogadores, claro, que se destacam nesse esquema, como o caso do Gabriel Peck, que faz um excelente Campeonato Brasileiro. Também na defesa, Robson e o Léo Jardim, que aí é um dos títulos do meu vídeo de hoje, que para mim é o melhor do Vasco no Campeonato Brasileiro. Se não fosse Léo Jardim, certamente o Vasco não teria os 5 pontos que conquistou aí nessas primeiras 4 rodadas. E eu sempre comentava que goleiro de time grande tem que fazer a diferença, tem que salvar pontos e tem que salvar a equipe. E no clássico também contra o Fluminense, assim como ele já tinha feito contra o Bahia e evitou um resultado pior, assim como ele fez contra o Palmeiras e poderia até ter perdido o jogo, Vasco, e principalmente contra o Atlético Mineiro, nos jogos do Atlético na estreia e do Fluminense, o goleiro Léo Jardim, que veio sob forte desconfiança e teve um início de ano ruim pelo Vasco, quando ele entra no lugar do Ivan, que havia começado a temporada, ele fez uma partida excelente, espetacular, foi o melhor do Vasco em campo, e tem sido o melhor do Vasco no Campeonato Brasileiro, como é o título do meu vídeo. Isso diz muito sobre uma equipe que é fortemente defendida, né? Tem uma linha composta pelo Piton, que faz um bom campeonato, o Léo Pelé, que também faz um bom campeonato, o Robson Bambu, que é uma grata surpresa ao torcedor vascaíno, que acreditava que o Capasso seria o titular, e ninguém entendeu muito quando o Barbieri escalou o Robson de titular na estreia contra o Atlético Mineiro, mas é um indicativo de uma equipe que sofre muito ataque, né? O meio de campo do Vasco não é muito combativo, com o Andrei Santos, que é um jogador que voltou, né, do Chelsea emprestado e não faz um campeonato bom, muito pelo contrário, ele é um jogador mais um na Série A, é jovem, a gente sempre faz essa ressalva, que tem apenas 19 anos, assim como o Jair, que na minha opinião é subaproveitado nesse esquema do Maurício Barbieri, que privilegia a velocidade, né? Então o Jair com a idade, 31 anos, mas é um jogador que não é muito de pegada, tem um bom passe, também fica subaproveitado. E também o Rodrigo ali, que é o volante de marcação, não tem grande saída de bola, não tem esse passe como a principal valência. Mas amarrando isso tudo, é importante destacar então que o técnico Maurício Barbieri precisa desenvolver uma maneira mais criativa e mais eficiente para disputar os seus jogos.
No fim de tudo, ele conseguiu os resultados, empatar com o Fluminense da maneira como o Vasco jogou, o Fluminense tendo vindo de uma goleada por 5-1, em pontos é muito importante. Foi um ponto a conquistar. O Vasco não perdeu 2 pontos, o Vasco conquistou 1. E na minha opinião, o Fluminense perde 2 pontos por não ter vencido o jogo e que merecia ter vencido. Mas a grande questão é que o Vasco sofre muito. É um time que conta muito com o Léo Jardim, por exemplo, que eu falei aqui mais cedo. O próprio Robson, que faz um grande campeonato. E é muito atacado, facilmente atacado e tem pouca criatividade, né? Espera-se muito do Peck e do Alex Teixeira, que são jogadores que estão tentando, mas eles são pontas, eles jogam vindo para o meio, às vezes tentam criar algumas jogadas, mas sem muita qualidade, e também aí preciso dar pelo menos essa ressalva ao Maurício Barbieri de que o Vasco tem um elenco muito abaixo e precisa se reforçar para julho. Mas eu acredito que há sim algumas possibilidades de mexer no esquema, às vezes variar para um 4-5-1, um 4-4-2, com um camisa 10, talvez seja ele o Orejano hoje, jogando como meio campo, não sei. Mas para uma semana que o Maurício Barbieri teve para treinar essa equipe e enfrentar um grande clube como o Fluminense, uma grande equipe, treinada pelo Fernando Diniz, eu não consegui ver muito dedo do técnico nesse jogo. Vi sim um time amassado, né, colocado mais para trás para a defesa, mas as escapadas não eram tão boas assim. O Vasco teve 3 ou 4 no jogo, tudo bem. E, como eu falei, é um elenco que não dá também muitas possibilidades ao treinador. Então, é um início de ano em que o Vasco tem Léo Jardim como seu melhor jogador, o goleiro, que veio do Lille da França. O Vasco pagou quase 10 milhões de reais, mas é um início de brasileiro um pouco confuso. O Vasco joga bem contra o Atlético Mineiro, sofre, né, mas consegue alguns pontos, contra o Palmeiras e contra o Fluminense, e perde para o Bahia. E agora tem uma sequência difícil contra Curitiba e Santos, que para mim são adversários diretos do Vasco, nessa briga ali pelo meio para baixo da tabela, que eu sempre disse que era a posição em que o Vasco deveria e provavelmente vai acabar no Campeonato Brasileiro, principalmente se não houver aí algumas contratações, né, na parte ofensiva e também para as laterais, mas digo na reserva e na lateral direita com Pumita. Mas é o início de brasileiro do Vasco, como eu falei, que gera aí uma pulga atrás da orelha da torcida, principalmente pela falta de criatividade do time, pelas poucas alternativas que a equipe de Maurício Barbieri tem dentro de campo. E claro, quero saber se você concorda comigo aqui com esse panorama aí geral do Vasco no início do Brasileirão, nesses 4 primeiros jogos. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Não se esqueça, é claro, de se inscrever no canal, apertar o dedo no like, que é muito importante para o crescimento do canal do JP Fará, e também compartilhar o vídeo nos grupos de Telegram, Facebook, WhatsApp, para quem ainda não me conhece. E eu te espero no próximo vídeo.